Olá, um bom dia para você. Está no ar o 8 em ponto dentro do SC no ar. E termina hoje o Congresso Catarinense de Direito Eleitoral, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado e também o 4º Congresso de Direito Eleitoral da OAB. Em pauta, as novas regras da lei com vistas ao pleito municipal de 2016. Para falar mais sobre o assunto, converso com ele, que é professor de Direito da Univale, da Escola Superior de Advocacia e também da Escola Superior da Magistratura. Luiz Magno Pinto Bastos Júnior é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Tudo bem? Seja bem-vindo ao 8 em ponto. Tudo bem, obrigado, Rodrigo. Bom, com uma série de alterações que foram feitas na lei pelo Congresso Nacional que já valem para a eleição deste ano, o Congresso reduz a um evento de muita importância, né? Ele ganha um status, em vez de reduzir, ele ganha um status ainda mais importante, não é? Sem dúvida. Essas alterações foram bastante significativas e a maior parte delas, elas de alguma forma pioram o cenário eleitoral. Alguns amigos costumam falar que nós estamos diante de uma deforma eleitoral, porque existe uma série de questões e a mudança mais sintomática, mais significativa, é que nós temos uma redução do tempo de eleições. A campanha eleitoral, que hoje geralmente era de 3 meses, a partir dessa reforma passa a ter de 45 dias. E talvez esse seja o efeito mais duro e mais difícil, porque num cenário de crise política, num cenário de baixa dificuldade de representação, nós temos uma redução do tempo de campanha e, portanto, você acaba tendo uma dificuldade maior para que os candidatos, sobretudo aqueles que não estão no cenário, ou seja, aqueles que são outsiders, aqueles que não estão habituados a ter algum tipo de projeção, eles passam a ter uma dificuldade muito maior de se apresentar aos eleitores, apresentar ao público. Então, esse contexto talvez seja o pior de todos eles, porque ele dificulta, talvez, a possibilidade de uma renovação maior, que de grande forma é o que a gente espera nessas eleições, ou que muitos de nós esperam nessas eleições. Algumas restrições já estão valendo agora para aqueles que são pré-candidatos. As convenções vão até o final de julho, início de agosto, e a campanha começa, propriamente dito, em agosto. Mas já tem restrições. Que principais restrições são essas? Pois bem, a primeira questão importante é que agora a legislação reconhece, finalmente, a questão do pré-candidato. Aquilo que era pré-candidato, que na verdade eu não podia me apresentar como pré-candidato, hoje eu posso. Esta figura que não existia legalmente, mas que era uma prática recorrente entre as diferentes pessoas que se lançavam a cargos públicos, agora está reconhecida. Então, o que significa dizer isto? Significa dizer que você pode anunciar, você pode divulgar nos seus Facebooks, nas suas mídias sociais, no seu espaço de influência, você pode se apresentar como um candidato, como um pré-candidato. Em que pese essa permissão de poder fazer isto, não existe tanta clareza no que é proibido nesse período. E isso gera uma série de discussões e uma série de incertezas. Pode haver uma confusão entre eu me apresentar como pré-candidato a uma eleição e eu pedir votos? E essa é a única exigência clara que é proibida. Ou seja, a única coisa que eu não posso fazer é me dirigir ao candidato, ao público, às pessoas e pedir, eu peço o seu voto. Então, essa expressão, pedir voto, ou apresentar um número da minha candidatura a vereador, o número do partido não há problema, mas da candidatura a vereador eu não posso chegar de seguinte, me apresentar com esse número, porque isso já está dando uma conotação de que eu estou pedindo um voto, porque eu estou indicando qual é o voto para supostamente eu terei. A doação de campanha, não é? Essa é uma questão também bastante importante. Agora não se tem mais doação de empresas, agora só de pessoas físicas. Certo. Muda muito, influencia muito nesse processo para esse ano? Influencia drasticamente. Por que drasticamente? Porque tradicionalmente nós temos 90% das nossas doações que não são no fundo partidário, 95% são de campanha, são de pessoas jurídicas. Isso gera um impacto significativo no fazer a campanha. E toda campanha legalista, legal, tem custos e custos altos de mobilização de pessoas, de mobilização de ideias. E isso tem várias consequências. E uma delas essa está sendo a campanha do autofinanciamento. Porque, no fundo, quem quer se lançar candidato não tem dinheiro, enfim, tem que prover mecanismos próprios para poder estabelecer isso. A internet e as redes sociais, como o candidato deve se portar, deve se apresentar nas redes sociais? A legislação também fala sobre isso, falamos um pouquinho agora sobre essa questão do pré-candidato, mas como é que a lei vai trabalhar isso dentro da internet ao longo da campanha? Pois bem, quando a gente entra na campanha eleitoral, a internet tem algumas restrições. E a primeira delas, e talvez a mais importante, eu não posso ter mecanismos pagos através da internet. Portanto, eu não posso ter post compartilhado, eu não posso impulsionar uma publicação, porque se eu me valho dessas ferramentas, eu estaria infringindo a norma.
E a segunda coisa que a legislação mudou também, passou a prever, é a possibilidade de que existam atuações concatenadas de pessoas com a intenção de promover ou de atacar determinados candidatos. Então, essa construção de um grupo de hackers, de um grupo de pessoas que faz um trabalho disso, se isso for remunerado, se isso for uma estrutura arquitetada, isso configura um ilícito eleitoral capaz de derrubar um mandato e, mais ainda, pela legislação também vai configurar um crime eleitoral. Tá certo. Luiz Magno Pinto Bastos Júnior, que é especialista em direito eleitoral, professor também de direito eleitoral, muito obrigado pela sua participação. O assunto não se esgota aqui, afinal de contas a eleição está aí e é hora de brasileiro se encontrar com o seu pilar da democracia, que é o voto. Né? Exato. Muito obrigado a todos e que todos possam ter um envolvimento bastante significativo, porque o país de fato precisa de mudanças e mudanças inclusive da percepção do que a política é. Muito bem, esse foi o 8 em Ponto de hoje, falando sobre o direito eleitoral, muitas regras novas, e é importante que o eleitor fique bastante atento, porque essas regras vão fazer toda a diferença lá no dia 2 de outubro, quando o cidadão for ao voto, for à urna. O SC no Ar segue com muitas outras informações, só para você.